E aí, de quem são esses olhos? Nossa, tenho nem noção. Jeca do Pandeiro? Mazzaropi. Parece até comigo. Anãozinho. Mas ele é médico, não? Zacarias. É o Milton Nascimento. Fazia filme. Oscarito. Mussum? Grande Otelo. Ih, ele é assim com meu marido, ó. Ah, então é o Grande Otelo. Grande palpite! Você finalmente adivinhou que esses grandes olhos são do grande brasileiro Grande Otelo. O ilustre brasileiro de hoje era um grande defensor da natureza e dos direitos do homem. Foi ele quem colocou em evidência a importância dos chamados povos da floresta na luta pela preservação ambiental. E pagou caro por isso. Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, nasceu e viveu em Chapuri. Seguiu a profissão do pai e do avô e desde os 9 anos tirava leite de seringueira. Diante da exploração sofrida por seu povo, iniciou a militância política para fazer frente aos conflitos de terra, ao trabalho escravo, à poluição do meio ambiente e à destruição dos recursos naturais. Chico Mendes lutava pacificamente. Do outro lado estavam fazendeiros, grandes grupos econômicos e multinacionais que abriam clareiras na selva para criar gado. A ocupação era violenta. Jagunços expulsavam as famílias que viviam na região à base de bala. Para lutar contra espingardas e pistolas, os trabalhadores criaram o empate, cordões humanos de 100, 200 e até 300 pessoas. Cantando, homens, mulheres e crianças eram capazes de parar motosserras e tratores. Chico Mendes virou uma liderança. Fundou o movimento sindical do Acre. Acreditava que a terra é de quem nela trabalha. Foi preso, torturado e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Mas isso só o encorajou. Com sua palavra, ele ganhou o mundo. Mas defender os interesses dos povos da floresta teve um preço alto. No dia 22 de dezembro de 1988, um tiro de pistola matou Chico Mendes. Segundo o escritor Zuenir Ventura, nunca um tiro dado no Brasil ecoou tão longe. O seringueiro se foi, mas suas ideias ecoam até hoje na Amazônia, no Brasil e no mundo. Bidu, Mônica, Cebolinha, Magali, Rolo, Penadinho, Chico Bento, astronauta. Nossa, como esse Maurício de Souza já publicou gibis, não? Sabia que todos os gibis publicados até hoje por ele pesam o mesmo que 280 baleias azuis? Ah, não acredita? Olha só, o Maurício de Souza já distribuiu cerca de 1 bilhão de revistas ao redor do mundo. Cada revistinha pesa, em média, 45 gramas. Se todas estivessem juntas, pesariam 45 mil toneladas. Ora, a baleia só tem 160 toneladas. É muito gibi. Essa papelada toda pesaria 40 vezes mais do que o Cristo Redentor. E nem adianta o Cebolinha falar que a culpa desse peso todo é só da golducha da Mônica, não. Porque a turminha toda está lá, dentro das historinhas. Ele esconde as coisas da gente, troca o sal pelo açúcar, faz tranças nas crinas dos cavalos e dizem que quando o galo canta fora de hora, ele está por perto. Eu tô falando do Saci, um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira. E parece que o moleque só se diverte quando apronta alguma. Mas por que é que tem tanta gente que adora criar sacis? Eles criam saci, mas que não existe, não existe. Fuma cachimbo, pula no sopé, faz trança em cavalo, adivinha quem é? Conheci um senhor que tinha também uma criação de saci, só que ele criava em viveiros, negócio mais fechado. Então, depois de muita conversa com esse senhor, ele nos cedeu 2 casais para trazer para Botucatu. E o objetivo da associação é repovoar o saci na mata, lá em Botucatu estava quase extinto, e na imaginação das pessoas também. Não acredito, mas também não duvido. A gente fala que criar hoje é no sentido de zelar, cuidar para que o saci prolifere. Um moleque levado, baixinho, negro, numa perna só. Ele tinha o dom de sumir e aparecer onde ele quisesse. Pedem pra gente levar na mata, né? Ah, vamos lá na mata, vamos ver saci. A gente acaba levando, mas eles estão soltos, né? E acaba não vendo. Então a gente às vezes passa por mentiroso também. É, realmente só acredita no que eu vejo, né? Fazer um saci pra cá e colocar na frente da câmera, todo mundo que olhar esse saci vai estar matando o saci que está na imaginação de cada um. Então, por isso a gente deixa que cada um crie o seu próprio saci. Então você jogava uma peneira,
sobre o roda-moinho. Nesse roda-moinho, essa peneira tinha que ter uma cruz em cima, que na verdade que segurava era a cruz. Você jogava, você pegava uma garrafa mais escura, levantava a beiradinha da peneira, coloca a garrafa, o saci que está lá dentro da peneira vai para dentro da garrafa, porque é mais escuro. E ele faz o quê? Você pode fazer pedidos para ele que ele vai realizar para conseguir o gorro de volta. Cada vez que eu conto uma história de saci, eu estou criando um novo saci. E que nem vocês também, que cada vez que vocês espalham saci, vocês estão criando um bocado de saci por aí. Então nós todos somos criadores. Olha só, que enche meu olhar de medo. Olha só. E agora, senhoras e senhores, meninos e meninas, um clássico do Trava-Língua Nacional. Vamos lá? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Conseguiu? Foi moleza, né? Agora imagine se quem falasse isso fosse o Cebolinha. Ficaria assim: 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Cansei, viu? Vou tratar de trocado de brincadeira. A minha formação ela é praticamente caseira. Família muito musical. Aprendi com um tio meu, violão, meu tio Marco Aurélio, que é vivo. E daí ouvindo muita música em casa, depois ouvindo os amigos tocarem, as pessoas tocarem nos bailes, nas serestas, nas jam sessions, e essa foi a minha formação. Eu aprendi a falar de ouvir dizer. Eu sou um compositor popular brasileiro, tenho orgulho disso. Agora, se eu faço choro, se eu não faço choro, se eu faço samba, se eu não faço samba, eu faço música. Villa-Lobos é o maior compositor das Américas. É uma aberração da natureza. Para você ter noção do que eu acho do Villa-Lobos, vou te falar na verdade. Ele é um fenômeno da natureza, ele não é um compositor. Ele é como uma cordilheira, como um iceberg, como uma tsunami, como um temporal, como um dilúvio. Você vai encontrar muito na minha música a presença da cultura carioca, tanto lá do século passado, como uma coisa que continua, porque é uma coisa dinâmica. Então vem desde a seresta, do choro antigo, da valsa de seresta, das coisas que o Villa-Lobos conseguiu formatar muito bem, e nesse ponto ele é um exemplo para todos nós, que o Tom Jobim foi um grande seguidor disso. Impregno das coisas do cotidiano, das coisas da minha vida e das coisas que eu vejo. Isso vai sair com algum ritmo ou não. 5 letras que choram num soluço de dor. Adeus, adeus, adeus. Todo mundo imagina o Saci assim, pulando num pé só, usando uma carapuchinha vermelha e com um cachimbo na boca. Mas no imaginário popular, o Saci muda de região para região. Eita, garoto traquina, viu? Ele nasceu na mistura de várias culturas e simboliza um pouco a miscigenação nacional. Lendas indígenas dizem que ele é um curumim perneta de cabelos avermelhados, guardião das florestas e encantador de crianças. Na fronteira do Brasil com o Paraguai, acham que ele é um anão que faz com que as pessoas se percam nas estradas.
Em Minas Gerais, uai, além de comer pão de queijo, dizem que ele carrega um bastão e um laço que usa para fazer encantamentos. Mas os que acreditam não se cansam de repetir: do Oiapoque ao Chuí tem sempre alguma arte do Saci. Ih, rimou, hein? Elas já foram acusadas de serem alienantes, de se prestarem a funções ideológicas e políticas. Cá entre nós, isso pode até ter acontecido mesmo. Mas assim como os livros e filmes, o legal das histórias em quadrinhos é que elas retratam a época em que foram feitas. As histórias em quadrinhos feitas por Carlos Zéfiro eram tão picantes que os vendedores as escondiam dentro de outras revistas na hora de vender. Zéfiro era o pseudônimo do funcionário público Alcides Caminha. Entre as décadas de 50 e 70, suas histórias eróticas em preto e branco fizeram muito sucesso e ficaram conhecidas como catecismos. Algumas histórias em quadrinhos publicadas nos jornais continuam no dia seguinte e deixam aquele gostinho de quero mais. O Almanac Brasil de hoje fica por aqui. Você ficou com gostinho de quero mais? Então não tem problema. Nossa história com a cultura e os costumes brasileiros continua na semana que vem. Até mais!